Olá, eu sou José Bines, oncologista clínico do Instituto Nacional de Câncer, na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, e é um prazer estar aqui falando com vocês. Muito se avançou no tratamento do câncer de mama, em especial na doença HER2 positivo. Conforme esses avanços vão acontecendo, acho que duas perguntas vêm em mente. A primeira, quem são os pacientes os quais a gente precisa de mais e melhores tratamentos? E, ao mesmo tempo, como o tratamento tem tido tão bons resultados, será que existe um grupo de pacientes em que a gente pode obter a mesma eficácia, mas com menos tratamento? E essa é a ideia do descalonamento da terapia neoadjuvante na doença HER2 positivo. Esses são meus conflitos de interesse. Está muito bem estabelecido que a resposta patológica completa, depois da quimioterapia neoadjuvante, ela é um divisor de águas e separa muito bem aquelas pacientes que têm uma resposta patológica completa, uma melhor sobrevida livre de evento, melhor sobrevida global, em particular nos subgrupos de tumor triplo negativo e HER2 positivo, como a gente pode ver aqui. Essa é uma grande meta-análise total de pacientes, de quase 30 mil pacientes de todos os subtipos. E eu acho que essa informação traz para a gente essa pergunta. Aquelas pacientes sem resposta patológica completa, o que a gente pode fazer no sentido de melhorar esses resultados? E para os pacientes com resposta patológica completa, será que a gente pode oferecer os mesmos resultados com um pouco menos de tratamento? Esse é um exemplo de um estudo importante em câncer de mama, doença HER2 positivo, NeoSphere, que avalia paclitaxel, trastuzumab, pertuzumab em várias combinações. E o que eu queria chamar a atenção aqui é para o grupo de pacientes que recebeu na neoadjuvância apenas o duplo bloqueio, pertuzumab e trastuzumab, sem quimioterapia. Quase 20% dessas pacientes tiveram uma resposta patológica completa no tumor, e esses números são maiores, como a gente vai ver logo em seguida, para os pacientes que têm receptor hormonal negativo, quase 30%, e por volta de 5% para os pacientes com receptor hormonal positivo. Uma das questões é que a resposta patológica completa a gente só sabe no momento da cirurgia e depois de ter feito uma parte desse tratamento. Acho que a pergunta que vem é: será que a gente pode antecipar no início, quando a gente está com o diagnóstico, com a paciente na nossa frente, quem são aquelas pacientes com determinados tumores que têm maior chance de ter resposta patológica completa? Aqui a gente tem um apanhado dos diversos estudos de terapia anti-HER2 neoadjuvante em combinação com quimioterapia de um modo geral, e a gente observa que nas cores mais claras, lapatinib com trastuzumab, nas cores um pouco mais escuras, a gente tem pertuzumab com trastuzumab, e a gente observa uma clara separação de acordo com o status de receptor hormonal. Para aqueles tumores com receptor hormonal positivo, a gente tem uma taxa de resposta patológica completa nessa faixa de 40%, enquanto que na situação de receptor hormonal negativo, a gente tem uma resposta patológica completa na faixa dos 60%, separando claramente que dentro do grupo de doença HER2 positivo, a gente tem ao menos 2 subgrupos com comportamento distinto em relação à resposta patológica completa, embora ambos os subgrupos se beneficiem dessa terapia anti-HER2. Uma outra forma de avaliar do ponto de vista molecular, e aqui o subtipo PAM50, a gente observa que, independente do status de receptor hormonal, aqueles tumores com HER2 enriquecido vão ter uma resposta patológica completa maior quando comparada
com os tumores HER2 não enriquecidos. E, mais uma vez, demonstrando um pouco dessa heterogeneidade, que nos casos de HER2 enriquecido, o subtipo predominante é receptor hormonal negativo HER2 positivo. Em contrapartida, nos tumores com receptor hormonal positivo e HER2 positivo, a maior parte desses tumores são luminais A e B e não HER2 enriquecidos. Uma terceira forma de se separar preditores dessa resposta patológica completa é a avaliação do nível de HER2 por RNA. E aqui, independente do subtipo HER2 enriquecido, se observa que aquelas pacientes com tumores com aumento do nível de RNA têm maior resposta patológica completa, e o subgrupo em que a resposta é mais exuberante são naqueles tumores HER2 enriquecidos e com uma elevação do nível de RNA mensageiro. Um apanhado de quase 4.000 pacientes submetidos a tratamento neoadjuvante, de acordo com os vários subtipos, e aqui eu ressalto o subtipo HER2 positivo, a gente observa que os linfócitos infiltrantes do tumor também são preditivos de resposta patológica completa. A gente tem em azul uma infiltração linfocitária baixa, intermediária em verde, e aqui em salmão uma infiltração mais elevada, e a gente vê claramente distintas respostas patológicas completas, sendo maior naquela infiltração linfocitária maior. E, ao mesmo tempo, quando a gente observa a sobrevida global, aqui em azul, são aquelas pacientes com maior infiltrado linfocitário, e isso distingue esse grupo das demais com infiltrado linfocitário intermediário ou baixo. Dessa forma, podemos antecipar a resposta patológica completa no início? A gente mostrou que a resposta patológica completa é maior nos tumores com receptor hormonal negativo. Do ponto de vista molecular, e PAM50 no subtipo HER2 enriquecido. Na análise de RNA mensageiro, aqueles tumores com maior expressão de HER2, assim como maior infiltrado linfocitário. Entanto, nesse momento, a gente não pode direcionar o nosso tratamento ainda baseado nessas observações ou características dos tumores. Será que existe, então, alguma alteração que a gente pode utilizar ao longo do tratamento para direcionar a nossa forma de abordagem? Essa é a próxima pergunta. Estudos de imagem, e aqui representado o PET-CT com o Fluor 18, mostram nesse estudo pequeno, de fase 2, que pacientes eram avaliadas inicialmente e 15 dias depois de receberem pertuzumab e trastuzumab isoladamente, sem quimioterapia. E a gente vê comportamentos distintos. Nessa primeira paciente acima, a gente observa uma ausência de captação com 15 dias após essa aplicação. Já na paciente no diagrama inferior, o que a gente vê é que ainda existe alguma captação. E essa é a base de um estudo de fase 3, o estudo FIRGAIN, que foi inicialmente apresentado há mais ou menos um ano na ASCO e publicado recentemente no Lancet Oncology, que avalia a captação no PET e a resposta patológica para tentar direcionar esse tratamento e, eventualmente, descalonar o tratamento. Então, aqui, sigam comigo, o grupo B desse estudo. Os pacientes recebem duplo bloqueio com trastuzumab e pertuzumab por 2 ciclos, repetem o PET, então, e é considerado uma resposta aquelas que têm 40% de redução nessa captação. Então, esse grupo é considerado o grupo respondedor e elas vão seguir
somente com trastuzumab e pertuzumab, sem quimioterapia até a cirurgia. Os dados que a gente tem até agora, a gente tem quase 40% de resposta patológica completa nesse grupo de respondedores. Esses dados são, inclusive, superiores ao que se imaginava inicialmente. Mas talvez por uma aplicabilidade clínica, a gente ainda aguarda os dados de sobrevida livre de doença, que ainda estão imaturos. Então, o que a gente pode concluir em relação à avaliação e à possibilidade de descalonamento durante o tratamento? Eu diria que o PET-CT, como uma imagem funcional, é promissor, no sentido de descalonar esse tratamento, mas a gente ainda precisa de mais dados para incorporar na nossa prática clínica. Partindo agora, então, do ponto de vista mais pragmático, o que a gente tem de estratégias que a gente pode considerar como descalonamento na doença HER2 positiva? Eu acho que tem 2 pontos que a gente pode abordar aqui. Modificar a quimioterapia com menos quimioterapia, ou uma quimioterapia com menos perfil de efeitos colaterais, ou até mesmo sem quimioterapia. E a outra estratégia seria diminuir o tratamento anti-HER2, principalmente a sua duração. Então, vamos começar em relação a modificações da quimioterapia para descalonar o tratamento nessa doença. Então, esse é um estudo importante, o estudo TRAIN2, que avalia pacientes com doença HER2 positivo, estadios 2 e 3. E elas são, então, randomizadas 1 para 1, entre um esquema, todo ele, sem antracíclico, com paclitaxel, carboplatina e duplo bloqueio, pertuzumab e trastuzumab, e o braço comparador com o antracíclico inclui 3 ciclos com o esquema FEC. Os dados de resposta patológica completa, aqui demonstrados abaixo, quase 70% de resposta patológica completa, e semelhante ao grupo com ou sem antraciclina. Mais recentemente, a gente tem os dados de desfecho a longo prazo, e esses são bastante relevantes, sobrevida livre de doença. A gente observa que, por volta de 93% das pacientes estão livres de doença em aproximadamente 3 anos, depois seguindo, aparentemente, até 5 anos de evolução, com poucas recorrências, e, mais uma vez, as curvas sobrepostas, sem diferença, o braço com ou sem antraciclina. Quando analisado de acordo com o número de linfonodos, aqui N0, N1 e N2, não se observa, nessa análise exploratória também, alguma diferença com a adição de antraciclina. Vale chamar a atenção que o número de pacientes com N2, 4 ou mais linfonodos, é um número pequeno quando comparado com o restante das pacientes incluídas no estudo. Vale a gente levar em consideração também o perfil de efeitos colaterais. O que a gente observa que no braço com antracíclico a gente tem mais neutropenia febril, por volta de 10% contra 1% no braço sem antraciclina. A gente observa também uma maior redução da fração de ejeção, por volta de 36% versus 22%. E é interessante também a gente observar que a fração de ejeção é até 1/3 das pacientes que diminui, não recupera aos valores normais. Um outro efeito relevante, mas felizmente menos frequente, é a leucemia aguda, que numericamente foi maior no braço de antracíclico. 2 pacientes desenvolveram leucemia aguda, nenhuma paciente no braço sem antracíclico. Esse não é um estudo que está sozinho, a gente tem um estudo anterior, mas dentro do cenário de adjuvância, que é um dos estudos pivotais do tratamento com trastuzumab em câncer de mama HER2 positivo, é o BCRG 006. O estudo avalia, então, um esquema com antracíclico, um esquema sem antracíclico e trastuzumab, e um esquema de antracíclico e trastuzumab. O estudo mostra claro benefício
da adição de trastuzumab para ambos os grupos, com ou sem antraciclina, e uma análise posterior, incluindo pacientes com 4 ou mais linfonodos, o que a gente observa que essas pacientes permanecem se beneficiando também de um esquema com trastuzumab e mesmo sem antracíclico. A outra estratégia seria eliminar completamente a quimioterapia. E esse é o desenho do estudo Christine. Ele avalia um braço padrão, TCHP, docetaxel, carboplatina, trastuzumab e pertuzumab por 6 ciclos antes da cirurgia, e a mesma duração, mas um braço sem quimioterapia com TDM1 e pertuzumab. O que a gente observa aqui é que realmente o perfil de toxicidade sem quimioterapia foi mais favorável. No entanto, em termos de eficácia, se observa uma diferença de aproximadamente 10% na resposta patológica completa, favorecendo o esquema com quimioterapia. E, numa análise mais recente, o que se observa é que a sobrevida livre de evento ela foi superior no braço de TCHP, embora a sobrevida livre de doença invasiva tenha sido semelhante. Uma explicação encontrada para isso é que as pacientes que receberam TDM1 com pertuzumab, elas tiveram mais progressão loco-regional antes da cirurgia. Então, essa seria uma explicação para a diferença em termos de sobrevida livre de evento, mas não sobrevida livre de doença invasiva, uma vez que essas pacientes eram operadas. A outra estratégia a ser considerada, depois dessa abordagem em relação à quimioterapia, diz respeito à duração do tratamento anti-HER2. Os dados que a gente tem recentemente apresentados na ESMO, agora, em outubro, dizem respeito, na verdade, aos dados de adjuvância. E essa é a meta-análise dos 5 estudos randomizados de não inferioridade. E aqui eles estão agrupados nos Persephone, FAIR e HORN, que comparam 12 meses com 6 meses, e os estudos que avaliam 12 meses versus 9 semanas, que é o SOUL e o SHORT-HER. A ideia é estabelecer um limite de não inferioridade de 2%. E quais os resultados que foram obtidos? O que se observa é que 6 meses de trastuzumab não foi inferior a 12 meses, embora 9 semanas tenha ultrapassado essa margem de 2% quando comparado com 12 meses. O que a gente pode concluir dessas estratégias na nossa prática clínica? Eu diria que hoje em dia é difícil a gente justificar o uso de antraciclina, uma vez que tenhamos disponíveis essa estratégia ótima de duplo bloqueio com pertuzumab e trastuzumab com taxano e platina. A outra consideração, nesse momento, trastuzumab com carboplatina, pertuzumab e taxano permanecem o padrão. E TDM1 com pertuzumab não é um claro substituto, como eu mostrei anteriormente. Em relação à duração, embora 1 ano de trastuzumab permaneça o tratamento padrão, pacientes com baixo risco de recorrência provavelmente não vão experimentar nenhuma diferença em desfecho com essa duração mais curta. Uma ressalva que eu gostaria de fazer aqui, a gente utiliza ao longo de toda essa apresentação a resposta patológica completa como um marcador de desfecho a longo prazo. Mas a gente sabe que pacientes têm resposta patológica completa e, eventualmente, a doença recorre. E, ao mesmo tempo, muitas pacientes não têm a resposta patológica completa e, ao mesmo tempo, também não têm recorrência da doença. Então,
Nesse estudo do CIALDB 40601, que combina paclitaxel trastuzumab com ou sem lapatinib, o que se observa é que somente a ativação imune, aqui representado nesses quadrados vermelhos, no microambiente, estava associado tanto com um aumento da resposta patológica completa e benefício em termos de sobrevida livre de doença. Então, o que se pensa hoje que o escalonamento e descalonamento é uma estratégia que pode se beneficiar com a integração do subtipo intrínseco, mostrei alguma coisa a respeito disso anteriormente, assinaturas imunes, como aqui representada, e parâmetros clínicos, para predizer não só essa resposta, mas sobrevida a longo prazo. Então, para concluir, o futuro do descalonamento na terapia neoadjuvante da doença HER2 positivo, realmente essa plataforma neoadjuvante é uma excelente estratégia para se desenhar um tratamento mais direcionado. A resposta patológica completa tem sido utilizada como um marcador associado com melhora dos desfechos e assumido por algumas agências regulatórias para aprovação de novas drogas, e num tempo mais curto do que os tratamentos adjuvantes. No entanto, novos marcadores no início e durante o tratamento podem ser realmente muito preciosos nessa tentativa de descalonamento. Muito obrigado.